Estamos novamente, mais uma vez juntos, para contar histórias, fatos. E essa história que vou contar, segundo Luciano Napoleão da Silva, que é um dos biógrafos de Chico Xavier. E ele, neste livro, conta que o Chico estava muito triste, com muito trabalho, se sentindo sobrecarregado demais com as tarefas que ele tinha, triste, desanimado. Então ele perguntou para Emmanuel: por que eu tenho que fazer tantos afazeres, tantas atividades? Estou cansado. Então Emmanuel olhou para ele e começou uma história. Que havia um dono de circo que tinha muitos animais e a especialidade desse circo, esses animais eram domésticos e esses animais, cada um fazia um número especial. E o dono do circo chegou a uma cidade, e nessa cidade um morador de uma chácara, de um sítio, ficou sabendo e levou um ganso que pertencia a ele. E falou para o dono do circo que o ganso era um excelente bailarino. O dono do circo olhou desconfiado, porque o circo dele era muito famoso pelos números bons que tinha com os animais domésticos. E o dono do ganso, falou que ele ia mostrar como que o ganso era um bom bailarino. Então chegou no circo com uma chapa com o ganso e pôs a chapa em cima de uma superfície e pôs o ganso em cima dessa chapa de ferro. E falou que todos precisavam se afastar um pouco, que ele faria o ganso dele dançar. Pois bem, se afastaram e o homem ficou lá. Quando de repente o ganso ficou quietinho, todos admiraram isso. Mas de repente ele começou a dar pequenos pulos, começou depois a dar saltos e de repente parecia desesperado, pulando como se fosse um bichinho que estivesse em desespero. Aí o dono do circo chegou próximo e percebeu que o dono do ganso tinha posto lenha embaixo dessa chapa de ferro e pôs fogo. E conforme o calor foi aumentando, o ganso começou a pular desesperado. E assim, o Emmanuel terminou a história para o Chico. O Chico ficou quieto, em silêncio, e Emmanuel falou a ele: esta é a sua missão. Você precisa fazer isso, senão você vai ser como o ganso. A chapa vai ficar muito quente e você vai ter que pular mais. Siga a sua missão. E daí o Chico ficou em silêncio, compreendeu, riu muito da história que Emmanuel contou e nunca mais reclamou das atividades e da sua missão. E assim somos nós, algumas vezes reclamando, não comparando com a do Chico, que foi um missionário. É um missionário, porque com certeza ainda está trabalhando no mundo espiritual. Porque a gente desencarna, mas não perde o que nós temos, a nossa vivência e as nossas características. E a característica dele era de um homem de bem, o homem conhecido até como o homem chamado amor. Mas nós cada um temos as nossas atividades, temos as nossas dificuldades, mas que precisam ser vencidas. Como? Procurando estudar,
procurando viver melhor e procurando principalmente fazer a nossa obrigação que nos cabe e muito mais ainda, fazer os nossos deveres, porque nós temos deveres diante de Deus e obrigações diante dos homens, mas o mais importante que temos são os deveres que são de Deus, porque são das leis divinas, e as obrigações já são estipuladas pela sociedade. E aqui tem uma definição do que é o dever e do que é a obrigação. Dever é o que a nossa consciência, segundo as leis divinas, nos mostra ou cobra de nós. E a obrigação é o que a sociedade ou as pessoas esperam de nós, baseado nas convenções sociais, hábitos e costumes e nas leis, as leis dos homens. Então, o nosso dever nós devemos cumprir, que é seguir as leis divinas. E quem que nós temos por modelo de seguir as leis divinas? Temos Jesus, que nos deixou o seu legado de como devemos seguir essas leis. Então, que seguimos a nossas consciências para fazer o dever que nos cabe e as obrigações também que nos cabe, mesmo às vezes parecendo que está pesado o fardo, mas devemos conseguir atingir o objetivo do qual nós viemos para cá. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê força para que possamos cumprir o nosso objetivo que fizemos quando retornamos a esse planeta. Muita gratidão a todos, que assim seja. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be. Let it be, let it be. Yeah, there will be an answer. Let it be. Let it be, let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be.
when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. There will be an answer. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. There will be an answer. Let it be.